Agora, através desse segundo mapinha, eu vou mostrar qual é a visão bíblica, a visão coerente. Presta atenção nisso. Em Daniel 7, a gente está vendo o ancião de dias. O Filho do Homem, ele ascende até o ancião de dias, em Daniel 7. Mas depois você vai ver que o ancião de dias do céu volta para a terra. Você vai ver primeiramente o Filho do Homem subindo aos céus, da terra aos céus, mas depois você vai ver o ancião de dias vindo do céu para a terra, fazer justiça aos santos. Sabe por quê? Porque esse personagem aqui estava fazendo guerra contra os santos. Só que ele só podia fazer essa guerra durante 3 tempos e meio. E diz que aí veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Só que o ancião de dias só pode vir depois dos 3 tempos e meio. Todos os adventistas sabem que essa visão está em paralelo com Daniel, capítulo 7. Todos os adventistas sabem disso. Apocalipse 13 é uma explicação mais detalhada do Apocalipse 12. E o Apocalipse 12 são acréscimos sobre Apocalipse 11. Não se pode desvincular Apocalipse 11 com Apocalipse 13. A besta que se levanta do abismo, no mesmo contexto que aparece em 1260 dias, é a mesma besta que se levantou do mar em Apocalipse 13. E justo ali em Apocalipse 11 vai aparecer o tal dos 3 dias e meio. 3 dias e meio? Por que não 4 dias? Por que não 3? 3 e meio? Isso o Senhor chamou nossa atenção. Em Apocalipse 12 vai aparecer esses 3 tempos e meio. Como que pode desvincular isso de Daniel 7? 3 tempos e meio. Aonde que na Bíblia fala de 3 tempos e meio? Em Daniel 7 e em Daniel 12. Em Apocalipse 13, a gente vai ver que a besta se levantou do mar e matou as testemunhas de Jesus, fez guerra contra os santos. Isso quer dizer que em Apocalipse 13 está nos levando para Daniel 7. Aliás, está nos levando para o livro do profeta Daniel todo, né? Uma besta semelhante ao leopardo, Grécia, com pés de urso. E boca de leão é para você ir para Daniel capítulo 7. Leopardo, urso e leão. Aonde que aparece um leopardo, um urso e um leão? Em Daniel 7. E realmente você encontra os paralelismos. E quem que é que vai ter coragem de falar que Apocalipse 13 já se cumpriu? Lembra? Apocalipse 13 está em paralelo com Daniel 7. Mas por que você está falando tanto de Daniel 7, Luiz? Porque em Daniel 7 vai ter a questão dos 3 tempos e meio. E esses 3 tempos e meio vai aparecer em Daniel 12, que é para a gente ligar contextos. Eu vou explicar isso já através de outro mapa mental. E toda essa explicação está ali em Daniel 9, na metade da semana. Mas veja bem, alguns falam que esse chifre pequeno é Roma. Por incrível que pareça. Diz que o chifre pequeno é Roma. Então esses 3 tempos e meio tem que ser convertido para 1260 dias e pôr lá no passado, não sei aonde. É uma coisa cabeluda. E o ancião de dias fica na história. Fica desvinculado do contexto. Como que eu vou tirar esse personagem aqui, esse chifre pequeno, das 70 semanas, meu Deus do céu? Como que eu vou tirar ele? Porque o único que pode tirar o poder dele, segundo o livro do profeta Daniel, é esse daqui, ó. É o ancião de dias, que deve vir na terra só depois desses 3 tempos e meio. É ele que anula o poder desse chifre pequeno, que está no futuro e não no passado. Por que você acha que em Apocalipse 13 a besta só pôde agir por 42 meses? Por quê? Porque Deus estabeleceu somente esse tempo. Porque a primeira semana já se passou. É onde as 2 testemunhas profetizarão. Já se passou, estou falando no futuro, né? Vão começar ainda. Elas vão profetizar primeiro. Depois elas vão ser mortas na metade da semana. Através desse chifre pequeno aqui. E aí ele tem poder para agir só 42 meses. Sabe por quê? Porque depois vem esse personagem, que é Cristo. Cristo se apresentou em Apocalipse 1 como um ancião de dias. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus cabelos brancos como a neve. Ele se apresentou como um ancião de dias. E se apresentou também como sumo sacerdote.
como sumo sacerdote? Ele se apresentou em Apocalipse 1 como sumo sacerdote e como ancião de dias, e era o dia do Senhor. Você já viu nos profetas o que significa o dia do Senhor? O que eu quero dizer é o seguinte: ainda vai ter a transgressão. Esse chifre pequeno vai se levantar e vai reinar com pecados. A expiação da iniquidade, Jesus realizou na cruz? Sim. Se ele não faz o sacrifício no dia da Páscoa, não poderia ser desenrolado as outras festas, mas ele fez o sacrifício na Páscoa, foi considerada a expiação da iniquidade, mas mesmo depois da Páscoa, que é a primeira festa, tem a expiação, o dia da expiação, que é a sexta. Por que tem expiação dos pecados se Jesus já morreu na Páscoa? Por causa desse mistério. Justiça eterna é só depois que vier o ancião de dias e estabelecer uma justiça eterna. O ancião de dias, por acaso, não é um ser eterno? Então, ele vai estabelecer uma justiça eterna, só que é só depois de 3 tempos e meio. Você vai ver que um ponto aqui é em seguida do outro. Quando cessar a transgressão, vai ter fim de pecados. A expiação da iniquidade vai ser manifestada para todos. Quando a igreja ressuscitar e tiver o seu corpo glorificado, não vai precisar mais de Jesus trabalhar à destra de Deus como sumo sacerdote. A igreja não vai ser mais sujeita ao pecado. E aí sim se estabelece uma justiça eterna, fazendo alusão à festa dos tabernáculos. Olha só, a expiação da iniquidade, aqui, ela é a sexta festa. E depois da expiação, do dia da expiação, veio o quê? Tabernáculo, que na revelação, porque existe a sombra no livro da lei, né? Na revelação é a festa do milênio, onde vai ter justiça eterna. E aí sim, sela a visão. Qual visão? Daniel teve 3. Mas as 3 visões que Daniel teve, profetiza o tempo do fim. Sela a visão, porque vem o ancião de dias, faz justiça aos santos, chega o tempo da ressurreição, e aí sim, sela a visão, porque tem justiça eterna. A expiação da iniquidade foi completa. Fim de pecados. Cessou a transgressão. E aí, selando a visão, sela a profecia. Tá tudo no singular, né? Daniel teve quantas visões? Quantas profecias? Mas como todas elas juntas profetizam a vitória de Cristo e da igreja sobre o reino dessa terra, fala no singular, a visão e a profecia. E aí sim, o santo dos santos é ungido. E na revelação, não está falando aqui de um tabernáculo terrestre, o santo dos santos é a figura do corpo de Cristo. Aqui eu deveria ter colocado, eu coloquei, santo com letra maiúscula, porque aqui fala de Cristo, e aqui fala da igreja, e aqui Cristo se torna rei sobre toda a terra. Isso daqui é coerente ou não é? Não é coerente não gostei dessa interpretação. Então, você tem que me explicar isso, com coerência. No tempo de Estevão, cessou a transgressão, teve fim dos pecados, expiou a iniquidade, teve justiça eterna, onde selou qual visão, qual profecia e que santo dos santos é esse que foi ungido no tempo de Estevão? Porque o tempo de Estevão supostamente foi aqui, não é? Então isso daqui não tem nada a ver. Isso daqui é para ter... Aqui é para ser Cristo. Esses 3 tempos e meio também está errado, né? Ancião de dias também fora daqui. Aqui também nada a ver e aqui nada a ver. Me explica isso. E tem mais, lembrando para não esquecer, os gentios não podem ter direito à justiça eterna. Não pode ter direito à expiação da iniquidade, porque foi determinado sobre o povo de Daniel. Esses são os motivos que me levam a rejeitar a interpretação dos adventistas, que me leva a não acreditar. Ok, irmãos, eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. O desejo do meu coração é que vocês possam entender essas coisas, que Deus confirme essas coisas para vocês, que vocês possam ir na palavra investigar, ter um coração humilde para reconhecer os erros. Eu já tive muitos erros em interpretação da Bíblia. Deus me mostrou através de irmãos, através da palavra. E, sabe, você tem que ser ajustável. Não pode se prender em doutrinas de homem, em livros. Tem que ver coisas coerentes na palavra de Deus. Tem que se deixar ser corrigido pelo Senhor, para você não estar obedecendo doutrina de homem. Tá certo? Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de dar joinha no vídeo, nos anteriores também. Compartilhe o vídeo,
Muitos irmãos têm compartilhado, têm ajudado o trabalho, feito com que outras pessoas possam conhecer esse material, conhecer essa parte da palavra de Deus. Se inscreva no canal também se você não tiver inscrito. Isso ajuda o canal a crescer e você sempre vai tendo notícias de novos vídeos, ok? Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.